Sabe, eu sempre gosto de, não vou falar de me ver, né, mas eu sempre gosto de assistir as nossas lives. E hoje, quando eu estava meditando, quando eu estava fazendo essa palavra que eu vou ministrar agora, eu parei e comecei a ver aquilo que o Espírito Santo de Deus ministrou ao nosso coração ontem. Sabe, e aquela palavra que eu falei para vocês, os sentimentos que o Espírito Santo tem ministrado, tem falado e tem colocado no meu coração, quando eu repeti aquela frase algumas vezes na ministração, e eu falava que Deus, Ele está derramando, está vindo sobre nós como uma onda. Eu confesso para vocês que eu me arrepiei ouvindo essas palavras que o Senhor nos trouxe. Sabe, igreja, é esse tempo que nós precisamos ansiar, que nós precisamos desejar em nossos corações. Um tempo onde há um mover de Deus, existe um mover de Deus, e todo aquele que tem ouvidos e tem um coração aberto vai participar dessas coisas novas que o Espírito tem para fazer e para ministrar em nosso meio. Sabe, hoje eu quero apenas, eu posso dizer, concluir aquilo que eu comecei a falar para vocês ontem, porque eu confesso para vocês que o foco dessa noite é aquilo que nós vamos ouvir posteriormente através da palavra da pastora Priscila. Sabe, Deus tem coisas para curar, para restaurar em nossos corações. Volto a falar que no início do ano nós nos reunimos como pastores dessa igreja e entendemos o tempo que Deus está ministrando, aquilo que Deus quer fazer nesses dias em nossa vida, e tudo isso que nós estamos vivendo hoje até aqui faz parte desse mover da parte do Senhor em nossa vida. Então, o avivamento é nós temos uma chama acesa em nosso coração, e para que essa chama esteja acesa em nosso coração, é necessário que nós venhamos colocar combustível, nós venhamos nutrir através daqueles princípios que eu ministrei para vocês ontem. Eu quero que você abra comigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1 e no versículo 2. Aqui existem verdades que nós precisamos entender, princípios que fazem parte da nossa vida e devem reger a nossa vida todos os dias da nossa vida. Sabe o que eu quero falar para vocês agora é nós vivemos uma vida de liberdade, uma vida de libertação na presença do Senhor. E você vai dizer, pastor, que nível de libertação eu preciso ter na minha vida? A maior libertação que nós precisamos ter é uma libertação dos nossos hábitos. Eu vou mostrar para vocês teologicamente e biblicamente que quando nós chegamos a Cristo, nós nos tornamos pessoas livres. Mas o fato é que nós precisamos viver uma vida de liberdade no Senhor, e o que nos atrapalha de vivermos essa liberdade são hábitos velhos que estão em nossa vida. Paulo ele fala o seguinte aos corintianos: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que estão em todo lugar, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, quando nós falamos de viver uma vida livre, ou falamos de libertação, nós estamos falando de estarmos livres de algo que nos prende. Libertação está relacionado a nos libertar de coisas que nos prendem. Mas como eu disse para vocês, nós jamais podemos anular a obra salvífica de Cristo em nossa vida. Paulo ele fala aos Coríntios também, que aqueles que estão unidos com Cristo são uma nova criatura. Jesus ele fala para Nicodemos em João capítulo 3, que quando nós estamos com Cristo, nós nascemos de novo, não nascemos da nossa mãe, mas nós temos um novo nascimento em Cristo. Então essa é a obra de Deus. Quando nós estamos em Cristo, nós somos justificados por Ele. Então, quando você aceitou a Cristo como seu Salvador, você recebeu uma libertação da sua alma. Entretanto, nós precisamos entender que, mesmo assim, por causa dos nossos hábitos, por causa da nossa vida, nós começamos a acumular prisões na nossa alma.
por causa de coisas que nós praticamos, por causa de vivência que nós temos em nossa vida, nós começamos a gerar hábitos ruins em nós, e isso pode gerar prisões na nossa alma. Eu comecei a pensar, e tenho pensado muito nesse tempo que nós estamos vivendo, eu nunca vivi um tempo que eu tive a minha mão mais limpa em toda a minha face, em todo o meu tempo de existência. Eu posso fazer igual os indianos, comer direto, nem precisa de prato, não precisa de garfo, colocar a mão na boca e comer direto. Cara, você está vivendo o tempo que você é a pessoa mais limpa da face da terra. Nunca você pensou que iria lavar tanta mão como está lavando agora. Nunca você pensou que iria passar tanto álcool em gel na mão como você está fazendo agora. Sabe o que isso significa? Você criou um novo hábito na sua vida. Você parou para prestar atenção? Eu tenho no meu carro, no console do carro, um álcool. Gente, e a primeira coisa que eu faço quando sento no meu banco é dar um soco naquele álcool em gel e passar a mão. Às vezes, quando eu coloco a mão na minha esposa, eu passo álcool em gel também. Sabe, você ficou neurótico, você criou um novo hábito. Eu trouxe esse exemplo para que você entenda que hábitos são gerados em nossa vida. Hábitos bons, mas também hábitos ruins. Mas existem hábitos que são hábitos pecaminosos, que nos afastam do nosso relacionamento com Deus. Então, a primeira coisa, a primeira verdade que você precisa entender, quando eu aceitei a Jesus, eu me tornei uma pessoa livre. Nós somos livres em Cristo. Entretanto, no decorrer da nossa história, no decorrer da nossa vida, porque nós permitimos que a nossa chama em Cristo apagasse, não temos mais aquela busca como tínhamos antes, nós começamos a criar hábitos ruins, e esses hábitos ruins nos prendem, esses hábitos nos afastam do Senhor. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 14, abra lá comigo, ele fala o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Leio esse texto correlato como li ontem para vocês, juntamente com aquilo que Paulo fala aos Coríntios. Preste atenção, primeiro Paulo ele fala sobre uma santificação inicial na nossa vida. Mas depois Paulo ele fala sobre algo que nós precisamos manter na nossa vida. Somos chamados para serem santos. Primeiro ele fala, vocês foram santificados em Cristo. Depois vocês foram chamados para manter esse ministério na sua vida, de viver uma vida santificada no Senhor. Você está me entendendo? Então Paulo ele fala, nós precisamos seguir a santificação na nossa vida. Então é algo que você precisa fazer e que você precisa lutar todos os dias para que você venha manter essa santidade na sua vida. Então não é uma obra que aconteceu lá no início, mas é uma obra contínua. Nós temos um bom hábito aqui no Brasil, mas na Europa esse hábito ele não tem. Nós brasileiros, pelo menos quase todos, tomam banho todos os dias. Algumas pessoas falam, ih pastor, acho que não. O que foi, Néia? Geralmente nós tomamos banho todos os dias. Assim é o processo de santificação na nossa vida. Nós, todos os dias, precisamos chegar na presença do Senhor e nos limparmos. Lembra daquela história, quando Jesus, o apóstolo João que fala, ele conta a cena da Páscoa e da crucificação de uma forma diferente dos outros evangelhos. João ele fala que no momento da Páscoa, quando Jesus se reuniu para comemorar a última Páscoa com os seus discípulos, ele fez o ato de lava-pé. Você lembra disso? Então Jesus colocou a toalha no seu ombro, foi de discípulo a discípulo, lavou os pés, e quando chegou em Pedro, Pedro disse, não mestre, eu que preciso lavar os teus pés. E Jesus disse, não, eu preciso fazer isso. Aí vem Pedro, de uma forma impetuosa, e fala o seguinte, então Senhor, não me lava apenas os meus pés, mas eu quero que o Senhor lave todo o meu corpo. E Jesus disse, Pedro, quem tomou banho não precisa se lavar novamente. O que Jesus está dizendo para Pedro? Que o primeiro ato de ele ter aceitado a Cristo fez com que ele estivesse regenerado perante Deus, justificado perante Deus. Entretanto,
Pedro ainda precisaria continuar lavando seus pés. Então é isso que nós precisamos entender, igreja. Nós fomos regenerados por Cristo, justificados por Cristo diante de Deus, mas mesmo assim, todos os dias nós precisamos chegar na presença dEle e nos arrepender dos nossos pecados. Você está me entendendo? Então isso é uma caminhada contínua que nós precisamos ter na presença do Senhor. Você vai dizer, pastor, o que significa santo? Eu vou ter que virar um anjo, eu vou virar um arcanjo, eu vou estar na presença do Senhor 24 horas por dia lá no céu? Não, meu irmão. A palavra santo, de uma forma literal, traduzida, significa estar separado. Santo é aquele que está separado do quê? Separado do pecado. É aquele que todos os dias se separa das obras da carne para viver uma vida mais próxima do Senhor. Então, santidade está relacionado a você ter uma vida separada para o Senhor. Pastor, será que eu não vou mais pecar? É claro que você vai pecar, você é um ser humano, mas todos os dias você precisa chegar na presença do Senhor e se limpar, e se lavar, e dizer, Deus, de fato eu sou pecador e careço da sua misericórdia em minha vida. E ontem nós falávamos que o arrependimento, a confissão dos nossos pecados é um passo importantíssimo para nós termos uma vida avivada. Eu quero falar com vocês aquilo que Cristo fala no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 36. Abra lá comigo. João 8, 36. Jesus ele fala sobre uma liberdade que nós temos através dele com o Pai. Então, primeiro você precisa entender, a partir do momento que eu entreguei a minha vida para Jesus, eu sou livre. Diga comigo, a partir do momento que eu entreguei a minha vida a Cristo, eu sou livre. Você de fato é livre. Mas olha que interessante. Jesus ele fala: o escravo não é membro permanente da família, mas o filho faz parte da família para sempre. Aí vem uma frase muito conhecida nossa. Portanto, uma conclusão. Jesus está concluindo o assunto. Portanto, se o filho vos libertar, quem é o filho, igreja? Cristo. Como o Filho nos liberta, você aceitando a Jesus como seu Salvador. Então, fala sobre a obra salvífica de Cristo. Portanto, se o Filho vos libertar, vocês serão livres de fato. Pastor, porque eu me sinto preso em algumas coisas da minha vida, é porque você não tem procurado a santificação como você precisa. Porque eu me sinto algemado em alguns pecados e eu não consigo me libertar nele, porque existem hábitos ruins na sua vida que nessa noite você precisa se livrar dele. Então, a primeira verdade que nós precisamos compreender, que em Cristo nós somos livres da amarra do diabo. Que amarra é essa, pastor? A morte. Em Cristo nós somos livres da morte e nascemos para uma vida eterna, mas serão os nossos hábitos. Sabe aquele hábitozinho que você criou de lavar a mão com álcool em gel? Esse hábito tem salvado muitas pessoas de não pegar o Covid-19. Quem de vocês aqui alguma vez foi comer e esqueceu que estava de máscara? Alguém fez isso? Eu fiz. Lá em Dois Irmãos eu estava ministrando a ceia, fui pegar o copo e pá, daí eu me lembrei, uau, estou de máscara. Nós criamos hábitos, e esses hábitos muitas vezes vai nos salvar e muitas vezes vai nos prejudicar. O pecado é um hábito ruim na nossa vida, que muitas vezes nós não nos livramos dele porque se tornou costumeiro em nós, se tornou costumeiro na nossa vida, mas isso faz com que nós venhamos nos tornar pessoas presas, pessoas escravizadas, pessoas angustiadas. Você está me entendendo? Então a grande questão é,
aquilo que Cristo fala, o escravo não é membro permanente da família, mas o filho é permanente na família. Então, Jesus, ele fala que existem muitas pessoas que estão dentro de um círculo familiar, mas não se sentem pertencente àquela determinada família. A prova maior disso é a parábola de Lucas 15, do filho pródigo. Lembra do irmão mais velho? O irmão mais velho, ele não se sentia pertencente à família do seu pai. E lembra que eu disse para vocês que essa tipologia aqui, ou essa analogia, melhor dizendo, essa parábola, representa o nosso pai, Deus, e os seus filhos somos nós. Então existem aqueles filhos que de fato se arrependem, aqueles filhos que querem intimidade com o pai, mas também existem aqueles filhos que estão dentro da casa do pai, mas são escravos. E o que eu quero dizer para vocês? Que muitas vezes nós estamos na igreja, nós estamos sentados, estamos participando de células, estamos participando de tudo, mas nós somos escravos dos nossos hábitos, somos escravos da nossa mente, somos escravos daquilo que tem prendido a nossa vida, a igreja. E sabe qual é o problema? O problema é, se nós não nos libertarmos disso, a grande tendência é de nós não permanecermos dentro da família de Cristo. Você está dizendo, pastor, na verdade eu falei para vocês que essa parte aqui, desde ontem, de falar palavras mais duras, sobrou para mim. Mas não sou eu que estou dizendo, é a palavra que fala. Mas a boa notícia que eu tenho para dar para você é que quando Deus fala que nós estamos errados, é porque Ele quer nos sarar, Ele quer nos curar e quer fazer com que nós venhamos nos aproximar dEle. Portanto, quando nós temos uma mente escrava, hábitos ruins na nossa vida de pecados, nós corremos o grande risco de não permanecermos dentro do propósito maior de Deus para a nossa vida, que é estarmos unidos com Ele. Mateus capítulo 4 e versículo 17, tem uma palavra muito interessante que eu encontro várias vezes na Bíblia, que primeiro Jesus usa, na verdade, João Batista usa primeiro, depois Jesus usa, Paulo usa, e alguns apóstolos usam, que é a palavra arrependei-vos. Mas dentro desse contexto, a palavra grega usada em arrependei-vos é metanoia. Então o texto fala o seguinte: daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer. Veja como Jesus inicia o seu ministério, igreja. A primeira pregação de Cristo é essa. Em Mateus ele fala o seguinte, que Jesus ele começa pregando dizendo, arrependei-vos, a palavra metanoia, porque está próximo o reino dos céus. E sabe o que significa metanoia? Metanoia significa uma conversão de pensamentos, uma conversão de atitudes, um novo posicionamento. Ou seja, se nós estávamos posicionados assim, nós precisamos sair dessa posição e irmos para essa, ou seja, abandonar coisas que nós estávamos fazendo para seguir a Cristo. Então Jesus ele fala sobre essa mudança de mente que nós precisamos ter. Meu irmão, isso daqui é algo que eu falo para você, que você não vai usar somente aqui dentro da igreja, mas é em toda a sua vida. Você precisa converter o seu pensamento, ter uma metanoia na sua vida para que muitas coisas mudem, até na sua área profissional, na sua área pessoal, na sua área sentimental. Nós, quando queremos mudar, nós precisamos ter uma mudança de pensamentos. Por que você fala isso, Marcos? Sabe por quê? Porque a maior prisão das pessoas, ou dos seres humanos, está, sabe aonde? Nos pensamentos. O pastor Milton está aqui, e ele pode comprovar o que eu vou falar, testificar, que o suicídio, ele começa através do pensamento. É ou não é, pastor? A pessoa pensa antes de executar aquilo. Os pecados começam primeiro no nosso pensamento, depois descem ao nosso coração.
Então nós precisamos entender que a maior prisão, aquilo que nos prende a muitas coisas, está relacionado à nossa mente, aquilo que nós estamos pensando, aquilo que tem regido, aquilo que tem guiado a nossa vida. Metanoia está relacionado a arrependimento, está relacionado a uma mudança de mente, a uma mudança de conduta. Paulo, ele fala aos Romanos capítulo 12, versículo 2, você sabe, decore esse texto. Versículo 1, primeiro, e não vos conformeis com esse século. Já expliquei para vocês, a palavra no original para conformeis é forma. Não tenham a forma do mundo, mas transformai-vos pela renovação do quê? Da vossa mente. Metanoia, Paulo fala aqui. Uma renovação de conduta, uma renovação na sua vida. Renovação, uma nova conduta. Nós somos presos a muitas coisas, porque não permitimos o nosso caráter ser moldado por Cristo. Os nossos pensamentos conduzem a nossa vida. Sofremos com cadeias, porque temos hábitos dominadores, pecaminosos, e não conseguimos nos livrar deles. Então, o que eu preciso fazer nessa noite, pastor, é se arrepender na presença do Senhor, desses hábitos que têm prendido a sua vida, para que de fato você tenha uma vida livre, uma vida transformada, uma vida regenerada por Ele. Estou terminando. O que eu preciso fazer? Pode ser estranho que eu vou falar, meio doido, meio pirado, mas a questão é a seguinte, meu irmão. Você tem que, às vezes, pegar aquela frase dos alcoólicos anônimos, um dia de cada vez. A vida com Cristo é assim, meu irmão, um dia de cada vez. Cara, você não vai sair daqui totalmente santo, e santo para a vida toda. Às vezes esse é o nosso erro. Uau, agora eu vou pedir perdão dos meus pecados, eu vou ser a pessoa mais santa da face da terra. O Levid, quando o pastor morrer, se ele estiver vivo, ele vai me beatificar, ele vai falar o Santo Marquinhos, tem o Santo Agostinho. Você está entendendo? Não é assim, meu irmão. A sua vida, ela precisa ser contínua, você precisa se lavar todos os dias. A santificação é um processo que você vai viver na sua vida, até Jesus vier buscar você. Eu errei muitas vezes, com pessoas, comigo até mesmo. Quando eu pecava, parecia que o mundo ia acabar, eu me sentia a pior pessoa do mundo. De fato, o pecado faz isso. Precisamos sentir. Mas eu quero dizer para você, como eu falei ontem, quando nós nos aproximamos do Senhor e nos arrependemos, nós não perdemos um posto nenhum, não regredimos nada na nossa vida. A Bíblia fala que quando nós voltamos para os braços do Pai, Ele coloca novamente o anel no nosso dedo, Ele coloca as vestes novamente em nós e calça os nossos pés. Sabe o que a palavra está dizendo aqui? Que Ele restitui tudo aquilo que você deixou para trás. Você pode dizer um amém por isso e aplaudir ao Senhor? Ele restitui na sua vida tudo aquilo que você deixou para trás. Então tira da sua cabeça linda, meu irmão, dos seus pensamentos preciosos, que você perdeu muito estando afastado de Deus. Quem sabe você perdeu, mas eu quero dizer para você que hoje Deus, Ele pode te dar tudo aquilo que você perdeu apenas num minuto, em um segundo, porque Ele te ama. Não se sinta a pessoa mais pecadora da face da terra, mas se sinta alguém que o Senhor ama tanto, que faria tudo de novo por você na cruz de Cristo. Nós precisamos apenas renovar a nossa mente em Cristo. Nós precisamos apenas entender que esse processo de santificação será algo que nós vamos levar todos os dias até o fim das nossas vidas. Entenda que santo é aquele que se limpa e se lava todos os dias. O que eu preciso fazer? Sabe, o que você precisa fazer é se apropriar da obra de Cristo na sua vida. Muitas vezes nós apenas sabemos. Não adianta você apenas saber, não adianta você saber
que essa água vai matar a sua sede. E se você está com sede, você precisa pegar essa água e se apropriar dela e tomar e matar a sua sede. Não adianta você saber que Cristo pode te libertar, que Cristo pode te dar uma vida transformada nessa noite. Você precisa se apropriar dessa verdade e dizer: uau, pastor, isso é para mim, eu tomo posse nessa noite. Apropriação faz parte da nossa vida, nos apropriarmos daquilo que a palavra é. Todos os dias você precisa olhar para o espelho e dizer para ele: cara, você é demais em Cristo Jesus. Às vezes você tem que falar pela fé, que às vezes a gente está meio derrubadinho, né? Você tem que olhar para o espelho e falar assim: ó, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Você é tudo aquilo que Cristo diz que você é. O resto que vier nos seus pensamentos é mentira do inferno. A palavra de Deus fala: eu é que sei os pensamentos que tenho ao seu respeito. E esses pensamentos são pensamentos de bem e não de mal. Deus, ele pensa isso. Quando Deus, ele olha dos céus, ele vê um filho que ele ama, que ele ama ao ponto de entregar o seu filho. Então nessa noite precisamos nos apropriar que em Cristo nós somos livres. Você não é livre em você mesmo, você é livre em Cristo. Hábitos estão totalmente relacionados muitas vezes a vícios. Nessa noite nós precisamos nos livrar do vício do pecado. Nessa noite nós precisamos olhar os hábitos ruins que nós estamos tendo. E esses hábitos têm sido como uma água que nós estamos jogando na fogueira do avivamento e tem apagado o nosso fogo. Hábitos ruins que têm nos afastado do Senhor. Nessa noite nós precisamos dizer: chega, eu preciso do Senhor, porque eu fui chamado para viver uma vida santa, uma vida separada para Ele, e eu vou viver o melhor dessa terra, porque eu quero todos os dias olhar para mim, ver que eu sou pecador e dizer: Senhor, eu preciso da Tua graça na minha vida. A Tua graça se renova a cada manhã, a Tua graça me faz novo todos os dias. Em Ti eu posso todas as coisas, porque o Senhor me fez livre. 1 de Pedro, para encerrar, capítulo 2, versículo 9. Sabe qual é a verdade que precisa entrar no seu coração? O texto fala o seguinte: mas vós sois uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Na verdade tem uma outra versão que eu gosto mais do que essa, que traduz da seguinte forma: vocês são o meu povo. Você é o povo de Deus. Você é o sacerdócio. E sabe o que significa sacerdócio dentro do contexto do Antigo Testamento? Sacerdócio eram aqueles que ficavam separados para Deus. Sabe que Deus está dizendo para você nessa noite: eu separei você. Você é o meu povo. Eu tenho algo para ministrar na minha vida, na tua vida, e eu quero que você entenda nessa noite. Eu quero que você se coloque de pé. Eu quero orar juntamente com você. Feche os teus olhos. Pode botar a mesma de ontem, por favor. Obrigado. Eu quero que você olhe para você agora, como o Senhor tem olhado para você nesse instante. O Senhor olha para você com um olhar de misericórdia. Eu sinto em falar, o Senhor tem me dado algumas palavras de conhecimento. E ontem orei por algumas pessoas debaixo dessas palavras de conhecimento. E eu sinto em falar que existem pessoas que se sentiam muito sujas
e não queriam se aproximar de Deus por causa dessa sujeira. Mas o Senhor, Ele olha para você e sempre olhou com um olhar de amor. E nessa noite Ele olha para você com esse mesmo olhar de amor, porque Ele morreu pelos teus pecados. Então, se você não tem conseguido se libertar de alguns hábitos, esta é a hora, esse é o momento. De você se apropriar dessa verdade. Esse é o momento de você se apropriar disso. Em qual área da sua vida que existe um hábito ruim? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, de fato sereis livres. Nós estamos buscando esse fogo do avivamento. Deus nessa noite quer livrar você desse hábito. Deus nessa noite quer livrar você. Eu não sei, quem sabe é pornografia, quem sabe são palavras maledicentes, quem sabe você não tem conseguido olhar somente para sua esposa ou para o seu esposo. Eu não sei o que é, meu irmão, mas eu sei que Deus te ama e Ele quer livrar você disso, Ele quer livrar você desse hábito. Quem sabe você é uma pessoa que fala mal, uma pessoa que não é verdadeira com seus amigos. Deus nessa noite quer livrar você disso. Você pode chegar na presença do Senhor e classificar qual é o seu pecado. Eu não sei qual é o seu, mas Deus sabe, você sabe. Mas eu quero que você olhe para essa situação e quando você pensar nesse pecado, você precisa dizer: Deus me ama. Você precisa dizer a Ele: Deus me ama. Quem sabe você é uma pessoa mentirosa. Quem sabe você mente muito ou mente pouco. Quem sabe você é uma pessoa enganadora. Quando vier isso na sua mente, eu quero que você entenda: mas Deus me ama. E nessa noite eu quero ser liberto disso. Eu quero que todos fechem os olhos, se possível agora, porque eu quero orar. Eu não estou dizendo que você tem que orar, que é um ritual você orar com olhos fechados, não. É porque eu quero orar agora. Eu só peço essa gentileza, se possível. E se alguém aqui se sente preso em algum hábito, eu quero que você coloque a mão no seu coração. E eu quero orar por você nessa noite. Se você se sente preso em algum hábito, eu quero orar por você e liberar uma palavra de amor no seu coração, dizendo que Deus te ama. Senhor Deus e Pai, nós nos humilhamos diante da sua doce e santa presença. Nos humilhamos diante desse amor incomparável, diante desse amor que não tem como nós explicarmos. Nós erramos tanto contra o Senhor, muitas vezes nós negligenciamos a sua palavra, mas mesmo assim o Senhor continua nos amando. Nós podemos estar debaixo de uma multidão de pecados, mas o Senhor sempre irá olhar para nós com um olhar de graça. Senhor, em nome de Jesus, esse ato de colocarmos a mão em nosso coração, nós confessamos que precisamos de Ti. Espírito Santo de Deus, a minha oração agora é que em nome de Jesus, o Senhor venha derramar graça sobre a vida dessa pessoa.
se ela não se sente perdoada por ti, esse pensamento maligno seja repreendido. E que ela sinta o perdão de Deus. De eternidade a eternidade. Também eu quero orar por pessoas que se sentem não perdoadas por Deus, por coisas que cometeram mesmo ainda estando na igreja. A igreja é um hospital, meu filho, de pessoas imperfeitas. Eu quero que você entenda isso. Você pecou porque você é imperfeito. Todo esse sentimento de culpa na sua vida agora, essa opressão que o diabo sempre aponta para você, esse pecado, agora, em nome de Jesus, que você sinta a paz, o perdão, uma consciência limpa na presença do Senhor, e que você sinta agora que Deus te ama. Essa acusação precisa sair da sua vida agora. O Senhor te chamou para uma vida avivada. O Senhor te chamou para uma vida transformada. Em nome de Jesus, que a paz que excede todo entendimento e que guarda o seu coração, o nosso coração, entre na sua vida agora. Em nome de Jesus. Você pode dizer assim comigo: eu me aproprio da liberdade que Cristo, somente Cristo, me dá. Amém? Deus precioso e misericordioso. A gente vai ter um intervalinho agora. Você pode ir no banheiro e logo nós voltamos. Também a nossa live encerra agora e daqui 15 minutos nós voltamos.